Mateus capítulo de número 24, versículo de número 3. Nós vamos ler muitos versículos, mas esse será o único versículo lido como base, como leitura oficial. Tá certo? 24 e 3 de Mateus diz assim: as palavras do Senhor. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém. Com essa leitura, nós saudamos a igreja mais uma vez na paz do Senhor e todos digam amém. Podeis sentar-se. Queridos, nós queremos agradecer a Deus Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a oportunidade, a direção, a forma organizada como Ele tem conduzido o ministério, que o Espírito Santo tem conduzido a sua igreja na terra, ao ministério, aos homens que Deus tem levantado nesse ministério, nesta obra, que tem se esmerado em estudar as Sagradas Escrituras, que tem buscado conhecimento para repassar para a igreja do Senhor. Os assuntos que serão tratados nesses próximos dias, você tem percebido que desde o início do mês, que a igreja ela tem ministrado sobre os eventos finais, escatologia, o fim dos tempos, a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos agora passar para a igreja que, nesses últimos 15 dias que discorrem deste mês, nós teremos uma série de mensagens que estarão sendo iniciadas hoje. E hoje será um resumo das mensagens que vão vir, tá certo? E vai ser falado o que é escatologia bíblica, né? Sobre escatologia bíblica. E nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Luiz Carlos, que tem sido facilitador também dessas últimas mensagens desses 15 dias. A cada mês os pastores, eles estão incumbidos por um tema para trazer o conhecimento, o esclarecimento que a sua igreja precisa. Então, amados, nós vamos dar esse início dessa série, trazendo o tema sobre escatologia bíblica. O que é a escatologia bíblica? A escatologia bíblica, querido, ela é uma das divisões da teologia sistemática, que estuda as coisas dos tempos finais, da doutrina das últimas coisas. É assim como ela é definida, é exatamente as profecias, o cumprimento delas. Algumas dessas profecias, elas já se cumpriram e outras ainda estão para se cumprir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele, com o seu grande amor, Ele vendo a sua igreja, o seu povo, principalmente no primeiro século, o sofrimento, a perseguição, a angústia, a dor que assolava sobre os nossos primeiros irmãos. Eu vejo assim, no ápice de todo esse sofrimento, de toda essa luta, o Senhor lhe traz o que? O consolo para a sua igreja. Ele traz o que? Agora a revelação. Ele traz o conhecimento para que todos nós fôssemos avisados que vale a pena sim perseverar, que vale a pena sim continuar, que vale a pena sofrer, lutar por esta causa, porque o que nos espera no fim é muito melhor do que no começo. O termo escatologia vem da particularidade de duas palavras gregas: escatos, que significa último, e logos, né, que é a palavra, a dissertação. Então é o conhecimento. Quando João escreve, ele vai usar o termo revelação. É a revelação. Oh Deus usando os seus servos.
E principalmente um dos que foram mais usados, que está muito correlacionado com outros profetas, foi João, o apóstolo, que foi levado à ilha de Patmos. E ali o Senhor entregou a ele a revelação do Apocalipse. Amados, então nós vamos ver sobre esses assuntos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele já vai dar abertura naquilo que eu falei quando ele diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então é a vontade de Deus que toda a igreja conheça a revelação, tenha o conhecimento, tenha o entendimento e fique aguardando todos os momentos, porque aquele que prometeu é fiel e ele vai cumprir. Aleluia, nós temos essa certeza. Em Atos no capítulo 2, versículo 17, são vários versículos, mas vai dizer o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne. E nós já estamos nesses últimos dias. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Então o Senhor, Ele tem dado todos esses mecanismos, Ele tem facilitado tudo isso para nós, para nos ajudar na nossa perseverança, na nossa permanência, e a nossa fé ela esteja balizada, firmada, fundamentada na Sua palavra. Mas também, queridos, preste atenção, existem algumas confusões dentro desse assunto. Se você percebe, se você anda vendo outras coisas por aí, você vê que alguns pensamentos vão diferir de um para o outro, que são chamados de linhas de pensamentos diferentes da teologia, da escatologia. Mas alguém pode dizer: mas por que acontece isso? Por que é possível acontecer? E nós vimos que nesse texto que nós lemos, os discípulos, eles tinham um diálogo com o Senhor. E eles perguntaram: Senhor, nos diz quando serão essas coisas? Eles também tinham as suas dúvidas, e eles queriam saber. E agora chega exatamente a revelação, para trazer o consolo, para trazer o conforto, para trazer a alegria, para trazer esperança. Agora Atos capítulo de número 1, lá no versículo 6 ao 7, vai nos falar o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Próximo. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos, eles queriam saber de tudo. Quando é? É aquela pergunta: quando é que vai ser? Quando é que vai ser? E o Senhor disse: não pertence a vocês saber. Mas só que o Senhor, Ele vai dar a revelação e vai nos dar o sinal. Mas Ele não vai dizer quando é. Entenderam? Ele não vai dizer qual é o dia, qual é a hora, mas Ele vai nos dar os sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que existe essa confusão? Por que existe esses questionamentos e essas dúvidas? Se é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, queridos, é difícil dizer com exatidão quais são as causas dessa dificuldade, mas podemos sugerir algumas delas. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, e depois o 14 vai dizer: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O 14 vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, ele não vai entender
A Bíblia Sagrada, querido, não é um livro que você abre como um livro de história. Não é um jornal, não é uma revista, não é um livro escrito por homem qualquer. Não é um livro histórico. Mas a Bíblia Sagrada, já está dizendo, ela é sagrada. Ela é a palavra de Deus. E para que o homem entenda, ele precisa ter o Espírito de Deus. Porque se ele não tiver o Espírito de Deus, ele vai se discorrer na heresia. Ele vai se enganar na sua interpretação. Porque quem dá a interpretação da palavra não é nós, é o próprio Espírito Santo. É Ele que penetra as profundezas de Deus. É Ele que conhece o entendimento e o coração de Deus. E é Ele que revela para a sua igreja, através da sua palavra. A Bíblia Sagrada, querida, ela foi toda produzida pelo Espírito Santo. E o homem não vai pensar jamais que vai entendê-la se não tiver firmado em Deus, se não tiver a fé e se não tiver o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o intérprete real das Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Outra coisa que traz dificuldade para as pessoas entenderem sobre a escatologia bíblica, uma sugestão, é a aplicação equivocada dos textos. Viu? É aqui onde é necessário que Jesus disse: examinai as Escrituras. É importante a aplicação. Você saber aonde você está aplicando o texto, para quem se refere, para quem está se referindo àquele texto. Quanto aos povos bíblicos, mais conhecidos dentro da palavra, os judeus, os gentios e a igreja. Então a Bíblia ela está direcionada aos judeus, aos gentios, que é todo o povo do mundo, e à igreja. E em alguns momentos nós lemos textos e devemos saber para quem está sendo dirigida aquela palavra. Quanto aos tempos bíblicos, nós temos que conhecer o passado, o presente e o futuro, que é o que nós estamos estudando hoje. Conhecer, ter essa visão panorâmica, essa interpretação para poder ter o entendimento. Quanto aos lugares bíblicos, de que a Bíblia se refere? A Bíblia se fala do céu, ela fala da terra e ela fala do inferno, não é isso? A Bíblia ela se refere a esses locais, ao céu, à terra e ao inferno. Então, nós devemos também buscar o conhecimento dentro da palavra. E essa igreja é uma igreja que tem aplicado a palavra, que tem buscado o conhecimento, que tem incentivado os irmãos a estudarem. Quanto aos sentidos bíblicos, existe o sentido figurado e o sentido literal. Nós devemos também estar por dentro disso. Quanto à procedência da mensagem, essa mensagem vem de quem? De Deus? Do homem? Ou de Satanás? Cuidado. Então a igreja ela tem algo muito importante que se chama discernimento. O discernimento que é dado pelo Espírito Santo. A igreja ela é conhecedora. E quando uma mensagem ela não vem de Deus, a igreja ela conhece. Ela sabe. É preciso manejar também bem a palavra de Deus. Para você trazer uma mensagem, para você trazer um ensinamento, é importante você manejar. Ela é a espada do Espírito. É por isso que Paulo, quando escreve, ele diz, quando ele escreve a 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer que ele deve manejar bem a palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então é isso, porque o conhecimento da leitura bíblica, ele é importante. Nós incentivamos os crentes a não terem preguiça de ler a Bíblia. Nós, nesse ano, a gente colocou, é um desafio, para que durante esse ano a gente leia toda a Bíblia. E nós encerramos agora o livro de Apocalipse. Quem encerrou Apocalipse? Eu encerrei Apocalipse, já estamos em Gênesis, né? Estamos em Gênesis, viu? Então assim, irmão, é tremendo, é algo glorioso. É algo que você tem que levar isso em prática, como estilo de vida. E levar, e as pessoas que estão fazendo isso estão de parabéns, certo? Não importa se você está cansado, lê em pé, certo? Se você, viu? Você tem que reservar, tem que encontrar tempo, mas você precisa levar isso na sua vida. Existe a hermenêutica.
A exegese bíblica que ajuda a gente a melhorar nisso. Nós já fizemos aqui, já trouxemos esses cursos para cá. Eu já fiz esses cursos. Alguns obreiros e pastores aqui já fizeram, alguns são formados. E a hermenêutica, ela estuda a interpretação das Sagradas Escrituras. Isso é importante. A exegese bíblica, ela investiga, ela critica, certo? Ela procura compreender no sentido original da palavra, para que possa realmente trazer uma mensagem dentro da palavra, sem ter o perigo de correr, né, de cair na heresia, certo? Porque alguém que faz um texto particular e uma interpretação particular, sem ver o contexto, sem ver o todo, ele está correndo o risco de cair em uma heresia. Outra coisa que pode acontecer, queridos, que traz a dificuldade, é o conhecimento bíblico desordenado. Muita gente tem conhecimento bíblico, mas é desordenado. Ele mistura, ele começa uma mensagem e ele sai misturando. Ele não tem uma preparação panorâmica de trazer esses ensinos de uma forma sistemática. E aí acaba que o conhecimento dele se torna um conhecimento conturbado, desordenado. O sistemático, ele é importante porque ele traz a forma organizada. É o que nós vamos procurar aqui falar. Ou seja, falar desse assunto não é fácil, porque existem várias situações e eventos que vão acontecer, que são os eventos finais. Mas é necessário que haja uma ordem sistemática, para que a gente não venha colocar um evento que é no início, lá no final. Então é para isso que existe essa interpretação. Então o conhecimento desordenado, ele pode causar essa confusão. Alguns dizem, não, Jesus vai vir depois da grande tribulação. É antes, é no meio. Então não é para existir. Não é o mesmo Espírito que opera em nós, que habita em nós? Nós não somos morada, casa do Espírito Santo, pois o Espírito Santo não é Deus de confusão. Tá certo? A mesma interpretação que ele dá a mim, ele dá a vocês. O conhecimento especulativo está lá em 1 Coríntios 2:14. O especulativo, irmão, é perigoso. Porque, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o conhecimento especulativo, é aquele que quer saber para criticar, para estar com falácia, para estar com discussão. Irmão, isso não vale a pena. A Bíblia Sagrada não é para isso. Não é para isso que Deus nos dá o conhecimento das Escrituras. Não é para especulação, não é para discussão, não é para saber quem sabe mais. Não, mas é para a gente andar na obediência e ter esperança de vida eterna. Então esse tipo de conhecimento, geralmente o portador não tem qualquer intenção de consagração a Deus, de servir a Deus, e não tem nenhum propósito de obedecer à vontade de Deus. É simplesmente especular, é simplesmente isso. Tá certo? Então, amados, outra coisa aqui que vai acontecer, a ação danosa dos falsos ensinadores nesses últimos dias. Devemos ter cuidado. Mateus 24:11 já vai falar sobre isso. E há várias passagens, 2 Pedro 2:1. Mas nós vamos ficar só com essa passagem. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que muitos são enganados? Porque muitos não procuram o conhecimento, não procuram buscar essa revelação, não procuram o Espírito Santo. Então nós precisamos ter o Espírito Santo, porque, amados, nesses últimos dias surgirão os falsos profetas e enganarão a muitos, falsos ensinadores com ensinos que não têm base na palavra de Deus, e muita gente vai correr atrás disso. Então isso aqui pode ser mais o quê? O porquê que há esta confusão teológica, que causa essas dúvidas. Muita gente hoje vai para o YouTube, né? Vai procurar outros pregadores, e eles estão pregando aí uma coisa qualquer, jogando aí um alimento nocivo, que tem afastado as pessoas da igreja,
tem tirado as pessoas debaixo da cobertura espiritual. E isso não vem de Deus, amados. E devemos ter muito cuidado com isso. Então, diante dessa exposição acima, é fundamental conhecer bem o assunto e combatermos os enganos e, eventualmente, arrebater alguns do fogo, ou seja, salvar alguns dos irmãos. Como está lá em Judas, capítulo 1, versículo 23, fala sobre isso. Esse capítulo de Judas é um capítulo que fala muito sobre isso, sobre a escatologia, mas ele diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, muita gente está sendo enganada. E o que devemos fazer? Salvar alguns, pregando a palavra, ensinando a verdade. Esse é o nosso dever. Amados, uma igreja que ela não é uma igreja séria, ela não vai passar um mês pregando sobre esses assuntos, de forma nenhuma. Mas qual é a nossa intenção? É que vocês tenham o conhecimento da palavra de Deus. Porque qual é a nossa intenção, qual é a nossa função, a nossa responsabilidade? É que naquele grande dia vocês todos estejam lá. Que nenhum de vocês se percam pelo caminho. Então é necessário que a igreja, ela invista no conhecimento da palavra de Deus. As principais doutrinas escatológicas, nós vamos ver algumas. A escatologia, ela é muito diversificada. E os estudiosos, querido, eles apontam 8 doutrinas principais, a saber, isso aqui é apenas um resumo hoje. Cada pregador que vai vir, ele vai trazer uma mensagem em cima desses assuntos mais detalhada. Então, a doutrina da morte e o estado intermediário dos mortos, nós estaremos dando amanhã, certo? A doutrina dos juízos ou julgamentos, a doutrina da ressurreição, a doutrina da vinda de Jesus, a doutrina do milênio, a doutrina da revolta de Satanás contra o Filho e a doutrina do perfeito estado eterno. Não vai dar para a gente dar, porque vai ficar muito longo, que é já para os finais. Nós vamos até o milênio. E a doutrina das dispensações e aliança da Bíblia. Então nós vamos ver muita coisa boa durante esses dias e os irmãos não devem perder, certo? E a doutrina, certo, a última que eu falei, das dispensações e alianças da Bíblia. Então, amados, nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que cremos na volta do Senhor, amém? Nós cremos que Jesus virá. Ele prometeu e Ele é fiel. E essas mensagens que o Espírito Santo tem direcionado é para que você acorde para isso. Fique muito atento aos eventos finais. E mais do que isso, está preparado. Porque a igreja que vai subir não é uma igreja que vai ser preparada ou que está sendo preparada, mas é a igreja que está preparada. É essa a igreja que vai subir. Então, 2 fatos importantes quando tratamos dos eventos escatológicos. Um estudo comparativo nos permite organizar um resumo geral dos eventos que estão para acontecer a partir do arrebatamento da igreja. Está falando sobre essas profecias. Fala-se em Daniel, em Apocalipse, em 1º e 2º Tessalonicenses, em 2º Pedro, Zacarias, Joel, Ezequiel, Mateus 25, 1 Coríntios 15. Então nós vamos, durante esses dias, trabalhar muito dentro desses textos. Não se pode ser dogmático nesse assunto, porque vários personagens escatológicos são realmente de difícil harmonia e interpretação. Mas pela palavra de Deus, nós vamos conseguir trazer o encorajamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro dos estudos e da palavra do Senhor. Tudo dentro da palavra do Senhor, porque tudo que está fora da palavra não nos interessa. Então nós vamos considerar os detalhes. Podemos resumir alguns eventos escatológicos da seguinte maneira. Preste atenção. Sinais da volta de Jesus. Vai ser pregado, tá? Quarta-feira o Carlos Denise vai estar dando essa mensagem
E você está convidado a vir participar. Todas essas mensagens também estarão no canal disponível. Haverá sinais no céu. Haverá sinais no céu. Então ele vai se aprofundar. Sinais no sol, está lá em Lucas 21 e 25. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra haverá angústia, a angústia das nações. Então tudo isso vai acontecer. É um sinal. É o que Jesus vai nos dar. E o que ele vai nos dizer. Também haverá sinal na terra. Além dos sinais no céu, haverá sinal na terra. Nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto e todas essas calamidades que vocês estão acompanhando irão se intensificar. Então isso são sinais no céu e na terra. Sinais da vida social também devemos acompanhar. Que sinais são esses? Está lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Tempos trabalhosos, rebeldia atingirá o ápice, nécios, infiéis, sem afeição, irreconciliáveis. Então, 2 Timóteo 3, do 1 ao 15 fala: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E esses são os tempos mais trabalhosos. Esse é o tempo tão trabalhoso, irmãos, para quem lidera, para quem pastoreia. Vocês não têm noção do que é estar aqui. São tempos trabalhosos. Foi esse o tempo que os irmãos, os crentes, tinham temor de Deus, tinham obediência à palavra de Deus. Muitos são o quê? Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Aí vai ter pena. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, pelo que a gente vê, isso aqui, queridos, não é lá para o mundo, não. Não é lá para quem está no pecado declarado, não. É para gente que se desfaça de piedade, que se desfaça da veste de santidade. Mas é tudo isso aí. E a Bíblia diz: cuidado, te afasta de tais. Porque nem tudo que parece é. Meu Deus, tem misericórdia. Sinais da vida moral. A vida moral. Lucas 17, 28 ao 30. Quem lembra dos dias de Ló? Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e davam-se em casamento. Se davam. Continue. Até o 30. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o que foi que aconteceu? Choveu do céu fogo, enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Certo? Então nós devemos olhar a vida moral. Qual era a depravação? A depravação estava no ápice. Depravação moral. Mas Deus vai colocar um fim em tudo isso. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Sinais entre o povo judeu. Quem está acompanhando? Quem está? Sinais entre o povo judeu. Mateus 24, 35, 32 ao 35. Desde 1948, a ONU ela decretou a criação do Estado de Israel. Israel é a figueira. A figueira que brotou, que está no capítulo 24, 32 a 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Quem que está às portas? Jesus. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem foi que disse? Jesus. Jesus, e a palavra dele é fiel e vai se cumprir. A apostasia, tudo que está acontecendo hoje no meio religioso, sinais da vida religiosa. A religião, lá em Mateus 24:9 também fala sobre isso. O ódio, o antissemitismo, o ódio contra as pessoas de origem semita, árabes e judeus. O que a Bíblia diz? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O versículo 10. O versículo 10 de Mateus 24. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, queridos, olha, hoje você vê a onda no mundo de ódio. Ódio contra os cristãos. Existem países hoje no mundo que vocês sabem que lá é proibido falar de Jesus. É proibido você seguir a Cristo, declarar a sua fé em Cristo, porque você é perseguido, você é preso, você é morto. O antissemitismo, ele está em alta e vai ficar pior. O ódio contra o povo judeu. Então as nações, por causa do nome do Senhor, elas vão se levantar contra todos aqueles que proferem a sua fé em Jesus Cristo. Então, amados, isso aqui é um sinal. É um sinal. A perseguição contra os servos do Senhor. Tudo isso é sinal de que Jesus está às portas. Mas nós devemos permanecer firme. Sinais entre o povo de Deus. Lucas 17:26 diz: agora, nos dias de Noé, quem que lembra? Os dias de Noé, falta de fé também. Falta de fé. Jesus disse: quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Mas ele disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então nós devemos lembrar para tudo isso. Outros dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais existiram, que falavam sobre isso, e ainda não aconteceu. Muitos ficam questionando. Então isso é falta de fé, falta de crença, é incredulidade, é apostasia. Não é à toa que na igreja, as pessoas que hoje frequentam a igreja, o mesmo tanto estarão outros lá no mundo hoje desviados, afastados. Mas a volta de Jesus, que vai ser pregada nesses dias, ela vai revelar quem realmente é crente e não é. É somente nesse grande dia que será revelado realmente quem era crente de verdade. E tem mais os sinais da ciência. Isso mostra que Jesus está voltando. Daniel 12:4, muito conhecido. Pela ciência se multiplicar. É isso? E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Como nunca a ciência tem se multiplicado. E como as pessoas e as nações estão se preparando. Com armas para guerra, e todas as formas para estarem prontos para um ataque. A ciência, ela tem se multiplicado muito para isso, não para o bem, mas muita ciência se multiplicando para o mal. Mas o Senhor diz: eu estou às portas. Igreja, não dorme. Igreja, acorda. Igreja, esteja preparada. Esteja pronta para o dia da partida. Glória a Deus.
próximo assunto que vai ser ministrado nesses dias é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja consiste dos santos ressuscitados e dos vivos transformados. Todos serão arrebatados para o céu. O arrebatamento terá lugar nos céus, nas nuvens. Vamos ler só um texto. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Tem outros textos, mas nós estamos resumindo porque é grande. Eis aqui vos digo um mistério. Quem crê? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem crê? Quem crê nessa transformação? Irmãos, vai ser algo simultâneo. Quem morreu em Cristo vai fazer parte da primeira ressurreição. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar com um corpo glorioso. Viu? Não é com aquele corpo de morte danificado pela doença, mas com um corpo glorificado, glorioso. E vai se juntar com os que estavam vivos, que serão transformados. Iremos às nuvens ao encontro do Senhor. Aleluia! E a igreja vai subir. E quando a igreja sobe no arrebatamento, agora ela vai para o julgamento do tribunal de Cristo para receber o galardão. Vai ter galardão, irmãos. Ressuscitados os mortos em Cristo, transformados os santos vivos, formarão um só corpo. E após encontrarem com Cristo nos ares, esse corpo uno, indivisível, dará entrada ao tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, amados, te prepara, aproveita a oportunidade para fazer o que é bom. Faça o que é bom, porque as nossas obras serão provadas ali. Escute, você está trabalhando e desempenhando o trabalho para o Senhor, para o reino dele. Nunca tire isso do coração. Não deixe Satanás roubar essa essência e essa convicção do teu coração, porque a tua obra será aprovada. Se ela não for para o Senhor, ela será reprovada naquele dia. Outra coisa, depois desse tribunal, em que os crentes estarão lá para serem galardoados, para receberem seus prêmios, a vitória, as coroas, agora eles serão dirigidos às bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Quem crê que vai estar nessa grande festa? Ontem nós fizemos aqui um evento para os jovens com a representação desse evento. E foi lindo. Imagine como será lá. Imagine como será lá. As bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, do 7 ao 9, fala sobre esse grande evento. Depois de findar o julgamento do tribunal de Cristo, a igreja fiel será chamada a ter acesso à sala do banquete. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se ataviou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Os santos é a igreja, é você. E disse-me, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Aquele grande dia você estará na sala do banquete, da festa das bodas do Cordeiro. As bodas, essa festa, esse casamento se dará entre o arrebatamento da igreja, até que vai se dividir entre a primeira vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, e até a segunda vinda de Cristo, que será a vinda visível, que também vocês vão estudar esses dias. Será a vinda pessoal dele. Então vai ser exatamente esses eventos entre
Estes, que ontem até a gente descreveu que serão 7 anos, né, de festa no céu, enquanto aqui na terra está um caos. Ninguém queira ficar. Você não precisa ficar nesse caos. Amém? Então eu quero subir com o meu Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, uma evidência disso é que ao descer o Senhor, as bodas já ocorrem como se vê, comparando em Apocalipse, que a gente já leu. Assim, enquanto o juízo divino estarão sendo derramados sobre a terra, no que nós chamamos de a grande tribulação. Quanto a palavra fala que será uma tribulação, a qual nunca houve na face da terra. Nesse período da grande tribulação vai surgir quem? Uma figura muito famosa, muito conhecida, que é o anticristo. Apocalipse 13, do 1 ao 2. Quem é o anticristo? É a besta. Ele é um líder político. O anticristo, querido, em Apocalipse capítulo 1 ao 2, diz o seguinte: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 12 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono o grande poderio. Então todas essas representações aí que descreve, isso aí é poder, é força política que ele terá, certo? Ele terá força política, terá governo para formar o seu governo. Lá na frente a gente vai ver uma grande confederação que ele vai reunir com todas as nações da terra. Então essa besta, que é o anticristo, é um líder político. Então aqui será o início da carreira, da manifestação dele. A igreja já está no céu. Então aquilo que impedia ele aqui já saiu, e aí ele vai tomar conta agora. Nesse período é determinado o chifre pequeno de Daniel, que está lá em Daniel 7:8, mas logo depois uma demonstração de força. Ele derrubará 3 reis, ou seja, ocupará 3 países. Ele vai ocupando aos poucos e vai tomando tudo. Ele exigirá a escalada do poder, tornando-se governante de uma confederação de 10 países. Está lá em Daniel 7:24. Daniel 7:24 e depois o Apocalipse. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Então aí ele já está formando o governo. Apocalipse 17:12 vai falar: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Então aqui ele está formando aqui o seu poder, certo? Com essas nações poderosas, mais poderosas da terra, principalmente aquelas que têm o ódio disseminado pelos semitas. Essas nações estarão alinhadas. Aí vem mais quem? A grande figura, o surgimento do falso profeta. Quem já ouviu falar? Quem será o falso profeta? Um líder religioso. Porque a política e a religião, meus irmãos, elas sempre caminharam juntas. Se você não percebeu isso, mas sempre estiveram juntas. Mas não é para ser assim. Mas nesse tempo será assim, com mais poder, porque haverá um só governo e uma só religião, tá certo? Será um só governo e uma só religião. Então ele vai usar o surgimento do falso profeta, que é esse líder religioso, para que ele venha convencer as nações da terra. E todo mundo vai dar ouvido a esse falso profeta. Amados, o anticristo é a mesma besta do Apocalipse, certo?
será, como eu disse, um líder político. E o falso profeta, um líder religioso, que está lá em Apocalipse, capítulo de número 13, do 11 ao 16. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Olha aí, irmãos, aqui a diferença já. E falava como dragão. E a exercer todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então, amados, é muito extenso a leitura, mas a besta e o falso profeta, eles têm o poder da oratória. Eles têm o poder. Glória a Deus. Eles têm o poder de convencer. E eles vão enganar a muitas pessoas nesse período. Muitas pessoas serão enganadas com a palavra do falso profeta. Porém, depois haverá mais outro evento que vai surgir, que é Gog e Magog. Quem já ouviu falar em Gog e Magog? Em outras palavras, os países da região do norte de Israel, como Rússia, Síria, etc., evidências, os seus aliados invadem Israel, mas são destruídos de uma forma sobrenatural. Está lá escrito em Ezequiel capítulo 38 e 39, que nós não vamos ler, que está dentro desses 2 capítulos. E haverá um pacto. O pacto de 7 anos. Os irmãos vão orando aí, irmãos. Espírito. Israel será então uma força forte, a ponto do anticristo fazer uma aliança com ela. Tá bom? Então Israel, ele será enganado. Porque a Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos serão enganados. Então, até o próprio Israel, ele vai firmar uma aliança, um pacto com o anticristo. A princípio, Israel gozará de imunidades, restituirá o seu templo. Quem está esperando que aquele templo vai ser construído? Que vocês veem ali apenas os muros da lamentação, não é isso? Vocês sempre estão acompanhando os eventos, as guerras, os conflitos. E o que restou depois do ano 70, da destruição da cidade de Jerusalém, foi o muro das lamentações, conhecido. Mas o templo, ele vai ser restaurado. Ele vai ser edificado novamente. Está lá em Daniel 9:27. E eles vão retornar com os sacrifícios, porque o templo vai ser erguido, e eles vão agora achar que os judeus, eles vão achar que vão voltar a sacrificar como era antes. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa uma semana na Bíblia, que está escrito em Daniel, uma semana equivale a 7 anos, tá bom? Então nós estamos esperando a última semana de Daniel, tá certo? Nós estamos esperando o cumprimento da última semana de Daniel, porque são 70. Já se cumpriram as 69, estamos esperando a última semana. Então é na metade da semana, é por isso que quando nós pregamos, nós dizemos na metade da semana, que é 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Ou seja, os 3 primeiros 3 anos e meio, será de uma falsa paz. Israel gozará de uma imunidade aparente, mas a intenção era outra, tá certo? Mas vai cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação.
e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então isso aqui também será pregado nesses dias. Após os primeiros 3 anos e meio, o anticristo anulará o tratado feito e passará agora a perseguir os judeus. Os judeus vão acordar e vão, poxa, nós fomos enganados. Eles acharam por um momento que ele seria o Messias que eles esperam. Mas eles foram enganados. Mas eles irão ver que eles foram enganados. E aí vai se instaurar uma grande perseguição. Uma grande perseguição que vai chegar ao extremo. Outra coisa que vai acontecer, que nesse interim, enquanto aqui na terra está o caos, a grande tribulação, tá certo? De governo, também haverá catástrofes, haverá, queridos, os juízos de Deus que serão derramados sobre a terra. Já pensou? Além da perseguição política, ainda haverá os juízos de Deus que serão derramados durante esse período. Então, algum resumo vai nos falar. O capítulo 6 de Apocalipse, que nós lemos esses dias, ele fala que a essa altura dos acontecimentos, a terra será alcançada em cheio pelo juízo divino, sob os 7 selos, tá? De Apocalipse capítulo 6. Você já leu que lá tem um cavalo branco. O cavalo branco que saiu para vencer. Eu não vou ler a referência. Mas esse cavalo branco, ele saiu para vencer, para destruir. Tá bom? E ele vem com poder de destruição. Vamos ler esse Apocalipse 6, do 1 ao 2. O que é que nos fala? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ou seja, aí é poder que ele tem, mas esse não é Jesus. O cavalo branco, aqui essa coroa foi dada, diferente do cavaleiro do capítulo 19, que é Jesus. Esse aqui não, foi dado a ele um poder. E a Jesus não é dado poder, ele é todo poderoso, ele tem todo o poder. Então ele vem com poder de destruição. Aí vem, mas o cavalo vermelho, esse cavalo vermelho, ele vem para tirar a paz. O cavalo vermelho, querido, ele vai trazer um caos, ele vai incitar os homens a matarem uns aos outros, mais do que é hoje. Depois vem o cavalo preto. O cavalo preto são, as coisas vão ficar caras. Quem está achando que as coisas estão caras hoje? Alguém está achando aí? Isso não é nada. Nesse tempo aqui, a inflação vai chegar no ápice. Porque, amados, as coisas irão ficar tão caras. A inflação, ela vai chegar no seu maior nível. Está escrito. E é esse cavalo preto que é responsável para fazer isso. O cavalo amarelo vai fazer o quê? Ele vai matar, ele vai fazer com que morra 1/4 da metade da população mundial morrerá nesse período. Vai ser uma carnificina, vai ser o tempo em que vai morrer mais gente, vai ser nesse período. Vai ser algo assim terrível. Vai ter assassinato, fome, poluição, animais selvagens. Muitos mártires serão mortos nesse período. Quem são os mártires? Aqueles que vão morrer e não vão negar o nome do Senhor. Muita gente vai morrer de peste, de doenças. Amados, vai ser uma coisa terrível. É gente morrendo para todo lado. A pandemia que passou não chega nem perto. Viu? Esses mártires a gente vai ver lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11.
Eles vão morrer, mas João viu ele chegando e pedindo ao Senhor. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O 11. E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. A recompensa deles está chegando, também vai ser falado nesses dias. Então, amados, haverá terremoto, o sol vai escurecer, a lua ficará vermelha, se tornará em sangue, as estrelas vão cair, o céu vai desaparecer, montanhas e ilhas desaparecerão, líderes de países se esconderão e quererão morrer por causa do medo e da ira do Cordeiro. Muita gente vai querer se esconder. 7 anjos com trombetas. Viu? 7 anjos com trombeta, com incenso, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, do 1 ao 5. E também quem lembra das 2 testemunhas do Apocalipse? Hein? Aquelas 2 testemunhas que durante dos primeiros 3 anos e meio, né? Elas vão ficar pregando, anunciando, e que serão mortos por causa disso. As 2 testemunhas, a missão, nos primeiros 3 anos e meio. Deus é muito bom, né, irmãos? A igreja subiu, mas ele vai levantar 2 testemunhas lá no Apocalipse, e eles vão anunciar por 3 anos e meio. Isso ocorrerá nos 3 primeiros anos e meio de pacto do anticristo com Israel. E eles estarão lá falando. Capítulo 11 de Apocalipse. Eu não vou ler. Quem já leu em Apocalipse as 144 mil judeus salvos em Israel? Hein? Pois é, isso aqui é tão claro. Eu não sei porque que tem gente que faz confusão com os 144. Não tem porquê. Olha, se você ler Apocalipse, está lá bem detalhado. Aqui serão, quantas tribos são Israel? 12, não é isso? 12 tribos. Cada tribo, o Senhor vai levantar 12 mil. Multiplica 12 vezes 12 mil para ver quanto é que dá. 144 mil. Então não há, isso aqui não é nós, não entra nós aqui no meio desse negócio, tá? Isso aqui é para o povo judeu. Salvos dentre as 12 tribos para testemunharem na terra. Mais tarde eles aparecerão no céu triunfantes. Sinais entre o povo de Deus. Glória a Deus. Vamos para frente, amados. É um resumo, os irmãos tenham paciência, mas nós vamos terminar. A pregação do reino. O evangelho será pregue em todo o mundo. Então virá o fim. Jesus falou em Mateus 24, 14. Também nesse tempo será esse tempo. O anticristo romperá seu acordo com Israel e chegará a persegui-lo. Ele colocará a sua imagem no templo dos judeus e vai exigir que ele seja adorado. O que o diabo mais quer, irmão, é ser adorado. O que o diabo mais deseja é a tua adoração. Sabe o que faz o diabo ficar com maior ódio? É quando ele te vê adorando em espírito e em verdade. Porque ele deseja isso para ele. Então nesse tempo, ele vai querer obrigar os judeus a adorarem a ele. E aí a coisa vai pegar. Ele vai exigir a adoração. Talvez seja nesse tempo que ele será mortalmente ferido. Mas só que ele vai ser curado. E aí o homem vai ficar mais forte mesmo entre o povo, né? Porque para eles vai ser um grande milagre. E também vai ter o quê?
a igreja falsa mundial que predominou na terra sob a proteção do anticristo. Por 3 anos e meio será destruída, tá? Pelos 10 países e a chefia do próprio anticristo. O seu lugar surgirá imediatamente o espírito obrigatório da besta, promovido pelo líder religioso denominado falso profeta. O termo falso profeta está se referindo a uma falsa religião. Uma vez destruída a super igreja falsa, na metade da grande tribulação, o único culto permitido agora será o culto estimulado para a besta. A besta vai, não, agora quem vai ser adorado sou eu. Chega dessa igreja falsa aí, com a falsa religião, querendo adorar A ou B. Agora todo mundo vai ter que o adorar. Ele vai querer obrigar que todos adorem a ele. Agora o culto será todo direcionado para ele. Então a perseguição aqui vai ficar ainda mais forte. A tecnologia, querida, ela vai estar muito sofisticada nesse período. Os líderes mundiais, eles vão ter o controle de tudo. Se você acha que não está sendo rastreado, vigiado, você está enganado. Eles têm o controle da nossa vida e de tudo. Eles sabem o que a gente compra, o que a gente vende, o que a gente gosta. Eles sabem de tudo. Sabiam? Já é um prenúncio, mas nesse período será o ápice. Será o ápice de que eles irão controlar a vida das pessoas. De uma forma, queridos, que as pessoas não vão poder comprar e nem vender. Quem já ouviu falar no sinalzinho da besta, no chipzinho da besta, né? Pois é, vai ser muito complicado. Então, queridos, nós precisamos estar atentos às escrituras sagradas. As 2 testemunhas serão mortas e ressuscitarão. Viu? No meio da praça pública mesmo. E todo olho vai ver. Eles vão passar 3 dias lá mortos, né? 3 dias mortos. Fica lá jogado. Todo mundo passa. As pessoas passam até ódio, a odiar de quem prega. Até aversão para quem prega. Só com 3 dias eles vão ressuscitar. E eles vão ver eles subirem, viu? Todos vão ver eles subirem ao céu. Eles ascenderão ao céu. Talvez nesse tempo, os 144 judeus serão martirizados, como dá a entender em Apocalipse 14. De igual modo serão martirizados os gentios que professam a fé em Cristo. Não é só judeu que vai morrer, que vai ser martirizado, que vai ser perseguido. Muitos cristãos no mundo que ficaram, mas que sabem da verdade. Por algum motivo não subiram, mas vão perseverar. E esses serão perseguidos, serão mortos. E esses que forem mortos, mas não negaram o nome do Senhor, eles serão salvos, amém, irmãos? Serão salvos. Então virá mais juízo sobre a terra. Vem agora as 7 trombetas. Uma grande multidão de judeus fiéis fugirá para os montes do deserto de Edom, no sul de Israel, onde estarão protegidos da destruição. Eu já fiquei buscando e pesquisando, e dizem que já estão construindo um local de refúgio. É verdade? Viu? Já para esse momento, um local de refúgio. E já tem muita gente por aí também construindo local de refúgio, armazenando comida, armazenando várias coisas para esse tempo. Os últimos juízos divinos sobre o mundo serão as 7 taças da ira divina sendo derramada. Meu Deus, descrita em Apocalipse 15 e Apocalipse 16. São flagelos, catástrofes em escala mundial jamais vista. Irmão, será um período de terror. De terror. A quase destruição de Israel. Agora os inimigos de Israel, eles vão pensar verdadeiramente que vão vencê-lo e que Israel será exterminado, porque a ideia deles, o desejo deles
é que Israel seja extirpado, exterminado da face da terra. Mas eles quase conseguirão, mas não vão conseguir, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Os judeus, eles irão lutar, como estão lutando agora, nesse tempo muito mais desesperadoramente. Será grande o morticínio em Israel. Está em Zacarias capítulo 13, versículo 8. E a capital de Jerusalém será tomada com violência, com abuso contra a população, especialmente as mulheres. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas. Por isso que eu usei esta palavra, porque eu li antes de vir trazer a palavra, tá certo? E expirarão, destruirão, mas a terceira parte restará nela. O Senhor, Ele vai preservar o seu povo. Nem todos vão morrer, porque Deus, Ele é um Deus de aliança, amém? E Ele vela para cumprir a sua palavra. Amados, Zacarias 14, 2. Vamos ler mais esse texto. Calma, pastor. Porque eu ajuntarei todas as nações da terra. Eu já tenho pregado sobre isso aqui. Nesse período, todas as nações da terra sitiarão Jerusalém. Israel será sitiado, será cercado, irmão. E agora eles vão dizer, agora é o fim. Quero é ver se agora ele vai escapar. Agora eles estão lutando. Mas eu quero ver nesse tempo. Porque todas as nações da terra irão se levantar. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, eles irão, o índice de estupro vai ser na altura, viu, da humilhação. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Ou seja, Deus vai preservar uma parte. Deus já está trabalhando isso aí para poder guardar esses aí. Porque alguns vão ter que ficar para o milênio, tá certo, querido? Uns vão subir, que são os 144 mil. Outros vão ficar para o milênio. Porque o governo do milênio vai ser, eles vão estar nesse governo. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. Quando não há mais esperança de salvação para os judeus, eles clamam. Vamos lá para Zacarias 12, 10, novamente. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, é o Senhor que está dizendo. A quem traspassar, é o Senhor Jesus. E prantearão com quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Deus vai derramar sobre Israel um espírito de clamor. Um espírito de súplica, de oração. Eles vão orar, eles vão clamar como nunca nesse tempo. E nesse tempo eles terão os seus entendimentos abertos. E eles entenderão que aquele que eles traspassaram na cruz, há mais de 2000 anos atrás, que os seus pais fizeram isso, era o Messias, o Yeshua HaMashiach. E eles irão se arrepender. Eles irão se arrepender amargamente, irão se render, irão aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. Então aqui a gente viu essa descrição, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Quem aguenta, irmão? Misericórdia. A presença e a palavra da boca do Senhor Jesus eliminará num instante os exércitos do anticristo. Agora Jesus vem para quê? Para destruir tudo isso, para colocar ordem. Eles estão achando que vão vencer, que vão acabar, que vão dominar. Mas quem é o grande dominador? É Jesus. Aquele que disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. 2 Tessalonicenses 2:7. Vamos ler. Porque já o mistério da injustiça opera agora.
Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, que é a igreja. Aleluia. Mas, queridos, o fim dele está chegando, porque Jesus está voltando. Depois que ele estiver no ápice, o anticristo, a besta, o falso profeta, com todas essas destruição, agora Jesus, pelo sopro da sua boca, pela palavra do Senhor, todos eles serão eliminados. Apocalipse 19, quer procurar aí? 19. E vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco, esse cavalo agora é o cavaleiro do Apocalipse, ele é Jesus. E que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E vi o céu, continue, o 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Continue. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele é o verbo divino, ele é o Senhor. Não vou ler o restante, mas essas vestes salpicadas é porque ele estava na guerra, a guerra que ele venceu. Ele colocou todos os inimigos do seu povo por terra. Ele veio para executar juízo e para trazer paz sobre a terra, para implantar o seu reino. O remanescente judaico que escapou do Armagedon. O Armagedon é o local da batalha final entre o bem e o mal. É a guerra, o combate. É o momento decisivo. 2/3 dos judeus morrerão na investida destruidora das forças do anticristo. O terço remanescente, que é o que vão escapar, se arrependerá e aceitará Jesus como Messias. Esses representantes constituirão o núcleo dos filhos de Abraão e entrarão no milênio, como eu falei, tá certo? Gerarão filhos, tá certo? E esses estarão se proliferando, crescendo, no sentido de a palavra certa, multiplicando no milênio. Cuidados de salvação, porque a salvação ela não é transferível. Cada um precisa abraçar a sua salvação. Então haverá também os eventos físicos, haverá mudança, irmão. Haverá uma mudança, tá bom? Haverá mudanças. No momento em que o Senhor Jesus pisar sobre o Monte das Oliveiras, como ele prometeu, esse que vocês viram subir, esse mesmo descerá. Quando ele pisar do monte, o monte vai se fender e vai se abrir em duas partes, não é isso? E formará um grande vale. Certamente todas essas áreas de Jerusalém haverá uma transformação e formará uma barreira, ficando Jerusalém no planalto, uma vez que a fonte que brotar em Jerusalém, águas correrão para o Mar Morto. Interessante que há até uma promessa aqui de Deus na palavra, que o Mar Morto, querido, ele vai produzir vidas, peixes, muito peixe nesse tempo. E haverá no final desse desfecho, dessa guerra que Jesus venceu, haverá agora o julgamento das nações, dos que ficaram. E agora eu vou correr para me encerrar, mas o julgamento das nações é o seguinte: todas as nações declaradas inimigas irão sucumbir. As nações, vamos supor o Brasil, que o Brasil é um país que parte da população é cristã, simpatiza o povo judeu. É isso, oramos pela paz de Jerusalém. Vamos ver que um país desse, nesse tempo, em que haverá o julgamento das nações, se a liderança que estiver nesse país for uma liderança que se curve diante do Cordeiro, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, e se submeta ao governo, ao poderio dele, então essa nação vai ficar para o milênio. Estão entendendo? Mas todos os inimigos serão mortos. Vai ficar só aqueles que realmente se submeterem ao governo de Jesus Cristo. As demais deixarão de existir, porque no governo de Cristo será um só governo. É Ele que vai
reger. Então, aqui será o julgamento das nações. Só vai ficar as nações que tratarem os irmãos de Jesus, que são os judeus, tratarem eles muito bem, amarem a eles. O antissemitismo vai acabar nesse período. Não existirá mais ódio por causa de religião, e nem ódio ao judeu por causa de religião. O final da carreira do anticristo e do falso profeta será o quê? Uma grande batalha. O anjo, possivelmente Miguel. Eu estava hoje pensando, Satanás será aprisionado, o anticristo, o falso profeta, eles serão presos durante 1000 anos, não é isso? Eles serão presos. É por isso que esse 1000 anos será um ano do governo do Messias, de paz, de alegria. E o inimigo, Satanás, ele estará preso com os seus anjos, com os seus demônios. Serão aprisionados. E o agente divino para isso, provavelmente é Miguel, está em Apocalipse 20. E o desfecho do ato, ele se inicia em Apocalipse 12. Haverá uma guerra, haverá uma luta. Aí eu estava lembrando também lá do início que descreve lá em Apocalipse, né? Que quando houve aquela rebelião no céu. Então Miguel, ele sempre está presente nesses grandes eventos. Porque ele é um anjo, um arcanjo de guerra. Ele é o guardião de Israel, certo? Então ele vai entrar em cena nesse momento. É o próprio Deus que dá a ele esse poder. Ele vem para fazer executar aquilo que Deus está mandando que ele faça. E aqui, depois de tudo isso realizado, o Senhor Jesus vai implantar o reino milenial. O reino do Senhor está em Apocalipse 20, do 4 ao 6. O milênio, ele será um glorioso reinado de Cristo na terra por 1000 anos, que vai prevalecer a paz, a justiça, o amor, a prosperidade. Entrarão no milênio as nações que foram poupadas no julgamento das nações, bem como os judeus que escaparam do Armagedon. O final da carreira de Satanás é Gog e Magog. Sua carreira abominável termina aí, após um rastro de muitos e muitos milênios, que ele vem destruindo vidas e após vida, e levando muita gente com ele, tá certo? Aí vai encerrar o juízo. E aí o fim dele, porque a Bíblia diz que ele já está julgado, ele já está condenado, só está esperando o dia dele ser lançado no lago de fogo. Aí vamos entrar agora, depois dos 1000 anos, no grande julgamento chamado trono branco. Quem ouviu falar no trono branco? Vocês estão lembrando que depois de tudo isso que aconteceu, tinha muita gente que morreu, mas não ressuscitou? Aí o Apocalipse vai dizer: bem-aventurados são aqueles que participaram da primeira ressurreição. Porque quem for para a segunda ressurreição será para o julgamento do trono branco, para o julgamento final. Então não é nada bom. O juízo final, o grande trono branco, todos os mortos ímpios, viu? Todos os mortos ímpios ressuscitarão aqui, segunda ressurreição. Todos os mortos ímpios serão julgados conforme as suas obras e enviados para o seu destino. Qual é? Lago de fogo e enxofre. Nessa ocasião, a morte também terminará a sua missão. Acabou. Não terá mais morte, não terá mais nada disso. Será só paz e alegria. Aí vem os novos céus e nova terra, que João viu descendo. Aqui o pecado terminou seu curso. Esse pecado que reina na nossa carne, né? Ele vai terminar seu curso. Os salvos estão glorificados. Os perdidos foram para o seu destino, que foi o lago de fogo. Novos céus e nova terra sem pecado, sem mal. Quem quer participar? Eu quero. Quem tem essa esperança, irmãos? Nós vamos estar nesse negócio. A Bíblia diz que nós vamos reinar com o Senhor. E você precisa se agarrar a isso. Essa mensagem, ela não tem um objetivo. Escute, você que está cansado, está com sono. Ela não tem um objetivo de trazer medo, de trazer pavor. O objetivo dessa mensagem, querido, ela está falando que Jesus vai vir buscar o seu povo. O objetivo dessas mensagens é de lhe encorajar. E lhe de dizer que enquanto o mundo está com medo,
do que está por vir. E quanto o mundo é sabedor de alguma coisa como essa e está com medo, você não, o seu coração está cheio de esperança. Porque, queridos, nós não somos desesperados, aterrorizados, atribulados com essas notícias que sabemos que vão acontecer. Porque nós olhamos para o futuro que nos aguarda. Tem um futuro glorioso que nos aguarda. Quem crê? Então é importante que você entenda que os nossos olhos, eles não estão fitados nessa destruição, mas que os nossos olhos, eles estão voltados para o que o Senhor nos prometeu. É isso. O nosso olhar, querido, está acima das aflições, dos levantes, das perseguições, das calúnias, das mentiras. O nosso olhar está acima disso tudo. O nosso olhar está fixo na palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu, que prometeu à sua igreja que virá nos buscar. Eu fosse você, ficava mais alegre. Sabe por quê? Porque ele disse que viria e ele veio. Sim ou não? Ele veio, nasceu, morreu e lhe salvou. Ele disse que morreria, ele morreu. Morreu? Morreu. Ele disse que ressuscitaria. Ele ressuscitou? Ressuscitou. Ele disse que voltaria. Então se prepara. Se prepara. Porque a qualquer momento a trombeta de Deus vai soar. E aqueles que estiverem conectados com Deus, esses irão ouvir o toque da trombeta e serão transformados e serão levados dessa terra no abrir e fechar de olhos. Quem tem essa esperança, diga amém. Agora eu quero encerrar em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Essa palavra, ela nos dá esperança. Olha o que diz: o melhor é o fim do que as coisas que do princípio dela. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O melhor de Deus para a tua vida está chegando. Te prepara. Vamos louvar ao Senhor.